Oi, aqui estou de volta, ainda em Campina Grande. Campina Grande é a cidade dos meus mestres inesquecíveis. Aprendi latim com o Padre Carlos, lógica com o Padre Bernardo, no Instituto Redentorista de Santos Anjos, dois holandeses. Imagina, o Padre Bernardo era holandês e foi meu bom professor de português. No Colégio Estadual da Prata eu estudei com Maria Argentina Brasileiro e com Francisca Neumann Festini Borges. Agradeço ao professor Padre Carlos e elas duas o português que eu pratico desde a infância, porque minha mãe dizia para mim poemas dos melhores poetas portugueses e brasileiros, e aquela sonoridade foi que formou o meu amor pela palavra. E hoje eu estou me lembrando dos meus mestres, os mestres de Campina Grande, porque hoje eu quero aqui comemorar 3 mestres recentes meus. Eu tenho 67 anos de idade e me sinto remoçado, rejuvenescido cada vez que eu aprendo alguma coisa. Hoje cedo eu aprendi com um mestre muito jovem, Nando Moura. Deu um banho, me lembrei de Padre Bernardo, professor de lógica, deu um banho de lógica, de sensatez. Eu que eu sou um velhinho durão, um velhinho arretado, preciso aprender a ter ao mesmo tempo a calma e a ira do Nando Moura, né? E a sensatez. Tudo que ele falou sobre o Fabrício Queiroz, eu assino embaixo. Tudo que ele falou sobre o Flávio Bolsonaro, assino embaixo. E também assino embaixo o que ele falou do Ricardo Salles. Eu já corrigi que eu entrei na jogada da sentença errada, do erro judiciário em relação ao doutor Ricardo Salles. O doutor Ricardo Salles talvez seja o único ser humano, vivo ou morto, que tenha recebido uma sentença condenatória que concluiu que ele não cometeu nenhum dano ao patrimônio público, nenhum dano ao meio ambiente, e ainda assim foi condenado. Foi condenado com base não no Pontes de Miranda, né, num grande jurista do Rui Barbosa, não, baseado no bávaro Karl Marx, né, o pai do marxismo-leninismo. Pois é, aproveito essa ocasião em que eu agradeço, muito honrado, ao Nando Moura a oportunidade de, aos 67 anos, aprender com um jovem mestre, para pedir desculpas ao Dr. Ricardo Salles e dizer que tenho fé, tenho muita esperança na gestão dele como ministro do Meio Ambiente. Outro mestre que eu tenho que agradecer hoje é Fernando Gabeira. Ao contrário de Nando Moura, Fernando Gabeira é mais velho do que eu. Não muito mais velho, mas é mais velho do que eu. E com o Fernando Gabeira eu sempre aprendo às segundas-feiras, quando ele escreve no Globo, e às sextas-feiras, como hoje, que ele escreveu no Estadão. O artigo que ele escreveu no Estadão hoje, a respeito da expectativa dele em relação à política externa do Ernesto Araújo, é uma aula brilhante de conhecimento político, de conhecimento geopolítico. E ele faz uma citação interessante. Ele conta que, aliás, é uma coincidência, ele, como eu, está lendo este livro aqui, A Alma do Tempo, de Afonso Arinos de Melo Franco. Afonso Arinos de Melo Franco foi um político muito importante nos anos 50 e 60, um grande líder da União Democrática Nacional, à oposição ao Partido Trabalhista Brasileiro e ao Partido Social Democrata do Getúlio Vargas, e tem marcante na sua vida, ele era um homem muito católico e, então, com seus princípios cristãos, ficou muito marcado pelo fato de que ele, como líder da UDN no Senado em 54, fez um discurso arrasador sobre o governo Vargas, que ele levou para o túmulo com a culpa de ter provocado
o suicídio do Getúlio Vargas. Claro que era um espírito exageradamente conciliador, cristão, porque, na verdade, primeiro, o Getúlio Vargas era um suicida vocacional, tentou o suicídio várias vezes na sua vida e, no fim, ele usou o suicídio como arma política. Ele reverteu uma situação que era completamente adversa para ele e se manteve no topo, virando para cima dos seus inimigos da UDN, entre os quais Afonso Arinos e principalmente o mais combativo deles, que era o Carlos Lacerda, ao dar um tiro no próprio peito e com isso, como ele disse, partir para a história, né? Sair da vida e partir para a história. Pois bem, da leitura desse... Por que é que eu fui ler o Afonso Arinos? Afonso Arinos é um leitor, é um autor ao qual eu consagro muita atenção na minha vida, desde os meus tempos de Campina Grande. Eu me lembro de ter lido um livro marcante dele, que era A Vida do Pai dele, Afrânio de Melo Franco, que tem uma característica especial, né, porque foi o presidente de fato do Brasil quando o Rodrigues Alves morreu antes de assumir, e assumiu o Delfim Moreira, que foi dado clinicamente como louco. E enquanto arrumaram as pessoas lá em Haia para disputar a eleição, o Afrânio chefiava o ministério e o doido ficava passeando pelo catete lá, dizendo impropérios e tal. Pois o livro do Afonso sobre o Afrânio é um estadista da República, uma espécie de homenagem ao estadista no Império, de Joaquim Nabuco, outro livro fundamental na minha vida, outro livro seminal, é um clássico. Toda a vida, quando eu leio um autor que me comove muito, e é o caso do Afonso Arinos, eu digo assim, filho da puta, como escreve bem. E fico com muita raiva, com muita inveja, porque eu não consigo escrever assim tão bem como ele. Esse foi o caso quando eu li o Afonso pela primeira vez em Campina Grande. Depois, em São Paulo, eu li a biografia maravilhosa que ele fez do Rodrigues Alves, em dois volumes. Agora, apareceu um maluco, que é o meu editor, o Zé Mário Pereira. O Zé Mário Pereira é outro mestre que eu quero homenagear. O Zé Mário Pereira é aquele editor maluco que está sempre na hora H com um grande livro. Então, quando a esquerda dominava o cenário do Brasil, naquela época toda do embate, da reconstrução da democracia, o Zé Mário Pereira lançou um livro seminal, Lanterna na Popa, de Roberto Campos. O livro fez tal sucesso editorial que ele criou com isso a editora Top Books. Bom, a editora Top Books, como vocês sabem, lançou os dois livros que eu considero, modéstia inclusa, importantes na época do domínio do PT sobre a gestão e o pensamento político no Brasil. A minha biografia do Lula é um livro do que eu sei de Lula, e outro livro seminal é Assassinato de Reputações, de Romeu Tuma Júnior. Nós somos os primeiros a desmascarar o Lula. O Tuma, filho do delegado Romeu Tuma, foi além de mim, porque ele, inclusive, deu a informação precisa, exata e nunca desmentida, de que o Lula era agente barba, um informante da polícia política no regime militar, sob o comando do pai dele. E é por isso que ele aparece numa foto do carro do DOPS, preso, indo para o cemitério, para o enterro da mãe, fumando no lado da janela do carro. Lembra até aquela história do Romário, do cara que chegou, já foi logo, o cara que chegou e já foi logo para a janela do avião, né? Mal chegou, já foi logo para a janela do avião. Então imagina o prestígio que ele tinha. Na verdade, ele não dormia na cela, dormia no sofá da sala do Tuma, que era o diretor da Polícia Federal, aliás, diretor do DOPS de São Paulo, depois foi ser diretor da Polícia Federal, foi senador, etc., o pai do Tuminha. Agora, o Zé Mário está de volta com esse livro aqui, Alma do Tempo, um livro de 1780 páginas, que o Gabeira está lendo e que eu também estou lendo, encantado. O Gabeira encantado e eu encantado. Cada página que eu leio é
um murro que eu dou. Filho da puta, como escrevia bem. Ô filho da puta, como escrevia bem. Pô, então, o Afonso Arinos foi ministro das Relações Exteriores do Jânio. E o Jânio, o Gabeira, no artigo do Estadão de hoje, compara o Jânio com o Collor, nesse particular da política externa, sendo que, pelo avesso, né, o Jânio deu uma medalha de herói ao Che Guevara, apesar de agir de forma conservadora, proibiu biquíni, proibiu rinha de galo, proibiu o diabo, né? E o Bolsonaro também tem um discurso conservador nos costumes e liberal na economia, e um discurso muito necessário nas relações exteriores. Eu digo, eu estou cada vez mais convencido de que Ernesto Araújo vai criar uma nova linha de pensamento para dar continuidade ao Itamaraty, que estava sendo desmoralizado por gentinha como esse Celso Amorim e outros berra-merdas que ocuparam durante os governos do PT. Bom, o Gabeira dá uma lição de sensatez, uma lição de lucidez nos seus artigos, e no artigo de hoje, especialmente, ele dá uma lição de história, e ao lembrar também este livro, que por coincidência, não sei se é coincidência, nós estamos lendo. Então, é por isso que eu queria homenagear todos esses meus mestres que eu citei, e eu repito. Padre Carlos, meu professor de latim, Padre Bernardo, meu professor de lógica. Eu não seria nada sem o Padre Bernardo, porque tudo que eu escrevo é lógica pura, tudo que eu aprendi com ele, com Santo Tomás de Aquino, né? Com Agostinho e com outros craques da filosofia, com Aristóteles, né? Pois bem, Maria Argentina, brasileiro, de que eu tenho muitas saudades, deve estar perto dos 100 anos lá em João Pessoa. Francisca Neumann Festini-Bosch, que infelizmente já se foi dessa para o infinito, a maior especialista universitária de cordel que o Brasil já teve, e minha amada professora de português. E agora os meus novos mestres, Nando Moura e Zé Mário, que são mais novos do que eu, e Fernando Gabeira, que apesar de ser mais velho do que eu, é o mais novo de todos. Bom, eu peço desculpa por ter hoje atendido a um monte de gente que fica pedindo para eu dar indicações culturais e tal, e eu nunca atendo, e hoje eu atendi na sexta-feira, véspera de sábado, pertinho do fim do ano novo. E o ano novo você já sabe como é, né? 2019, pode vir que a gente traça. É ou não é? Pois bem, eu quero agradecer muito especialmente a todos que me acompanham e quero pedir para o pessoal não ficar chateado com quem dá dislike. Quem dá dislike, certamente deu dislike porque viu e não concordou. Eu quero dizer para vocês, olha, não desestimule isso não, pelo seguinte, a coisa que mais me agrada quando eu abro o meu YouTube cedinho é ver a comparação entre os likes e os dislikes. No dia que tiver dislike 0, eu vou ficar chateado. Então, em vez de combater os que dão dislikes, dê like, porque aí você aumenta a diferença, né? Vai ser sempre maior a diferença se você der o like, tá? Depois toque também o sininho, porque aí vai te avisar quando eu gravar e publicar as próximas. Minha voz continua muito ruim, mas eu prometo, já prometi a Isabel isso hoje, ao chegar de volta a São Paulo, eu vou a um otorrino laringologista, porque isso é coisa de diabético, garganta é uma fragilidade muito grande minha, e aqui a temperatura de Campina Grande está muito, especialmente tropical, mas eu estou aqui tomando uma aguinha de coco, né? E dizendo a você que amanhã estarei de volta, que quando você começar a ver meu vídeo de amanhã, você já vai lá dando um like, né? Para não se arrepender depois. Né? Bom, mas se arrepender pode tirar, né? Então, dá o like. E toca no sininho para ser avisado. E direto ao assunto. Em pé. E Deus é mais.